A pandemia revolucionou o mercado de audiovisual. Se tem uma área que antes dessa época já prometia um crescimento absurdo e depois só disparou, é o streaming. Hoje eu e o Spide vamos falar sobre um ponto muito positivo em relação aos serviços de streaming, que é a maneira como eles podem mudar para melhor a indústria de animação. Então já vai deixando seu like e se inscrevendo, que hoje o Literalmente Spide apresenta a revolução do streaming. A queda da TV. Se formos parar para pensar, quem realmente mais assiste TV hoje em dia é o público mais infantil, já que os pais deixam as crianças assistindo enquanto vão fazer outra coisa, e o público mais velho, que não quer se render à tecnologia tão fácil e prefere a cotidianidade do que eles já estão acostumados, que no caso é a TV. Mas ainda assim existem algumas áreas que o resto do público não vai largar por um bom tempo. São esportes, novelas e jornais, por exemplo. 91% dos espectadores com mais de 60 anos consomem os canais tradicionais de televisão, onde para esse público aí mais sênior, mais idoso, a TV é muito importante e considerada na sua residência como instrumento de lazer e descanso. A TV é o lazer da família. Gosto muito de acompanhar os jogos e campeonatos de futebol, e depois da parabólica digital ficou muito melhor, relatou o seu José, o velhinho. Entretanto, se você analisar o público mais jovial, não possuem a televisão como fonte principal de entretenimento e consomem de uma maneira inferior aos espectadores de idade mais avançada, por assim dizer. Já o público infantil ainda possui a sua maior parte consumindo os canais de televisão destinados a eles, como o Cartoon Network e Disney, que, adivinha, são os responsáveis por transmitir os desenhos para a criançada. Antigamente, não tínhamos essa classificação que infelizmente ainda tem hoje em dia de desenhos serem considerados como algo infantil. Lá no começo do audiovisual, a animação e os filmes eram passados sem ter um público-alvo tão específico, já que as pessoas de todas as idades iam no cinema como forma de entretenimento. Porém, como a animação ainda era uma coisa nova demais, eles faziam muitos tipos de testes para ver o que funcionava ou não, como falar de alguns assuntos polêmicos e tabus, por exemplo. Inclusive, eles tratavam muito de política nas animações antigas. Mas todo o cinema de tempos em tempos foi passando por um processo de censura, e com a chegada da TV e a influência de estúdios como Hanna-Barbera, a animação foi sofrendo esse processo de infantilização. Além, é claro, de desenhos serem formas muito lúdicas de apresentar uma história para uma criança, por ser colorido, bonito e chamar a atenção. Também porque, ao contrário de um live action, você tem muito mais possibilidades de contar essa história, como as situações exageradas e reais que eram muito frequentes nos cartoons antigos, por exemplo. E em consequência disso tudo, hoje em dia ainda temos que nos esforçar muito para mostrar que a animação não é só coisa para criança. Mas enfim, antigamente os desenhos não tinham uma trama séria, porque isso faria as empresas se preocuparem em passar os episódios em sequência. Era 10 vezes melhor uma pessoa ligar a TV em um episódio aleatório e assistir sem compromisso, assim, um episódio de comédia, do que uma pessoa coincidentemente ligar a TV no primeiro episódio e ir acompanhando todos os outros episódios como uma novela nos dias seguintes. Então, em questão de lucros, entretenimento momentâneo era tudo o que eles precisavam. E é isso que eu acho que vai começar a mudar. A ascensão da popularidade do streaming. Nos Estados Unidos, em 2014, o Disney Channel tinha ali quase 2 milhões de espectadores médios, mas as quedas anuais na audiências persistiram e no ano passado o canal de TV finalizou 2022 com cerca de 180 mil espectadores médios, um número bem inferior a 2014, né, que era 2 milhões, com uma perda aproximadamente de 1,5 milhão de consumidores. E curiosamente foi nesse mesmo período que a Netflix ali deu seu pico ali, se alavancou, tá ligado? E conquistou seu lugar com o público, lançando produções originais e extraordinárias como Stranger Things e mostrando uma forma totalmente nova de consumir séries e filmes, mudando completamente esse cenário. E o seu impacto foi tanto, cara, que praticamente extinguiu as locadoras do Joãozinho da esquina, tá ligado? Que você ia lá pra alugar série, filme, isso aí não existe mais, cara, não existe mais locadora. E fez com que nomes de grandes empresas se movimentassem ali no mercado e lançassem suas próprias plataformas de streaming, como a Disney Plus e a Amazon Prime. Ou seja, enquanto os canais de televisão foram ali ficando cada vez mais monótonos ali, perdendo sua audiência, ficando para baixo, as plataformas de streaming foram crescendo cada vez mais e mais e alcançando o seu espaço no cenário mundial. Nos últimos dias, os streamings têm se mostrado com uma pequena decadência, como o Disney Plus perdendo milhões de assinantes. Isso não foi nos últimos dias, acho que já faz um tempinho.
Mas foi bem recente essa treta da Netflix, da greve dos roteiristas. Mas eu acho que mesmo assim, com todas essas desavenças, a tendência é o streaming continuar crescendo mais, já que a audiência da TV tá caindo cada vez mais também. O reconhecimento do gênero adolescente. O gênero adolescente tem ganhado muito mais destaque nos últimos anos. São aqueles desenhos que abordam temas mais maduros e complexos, que geralmente refletem questões enfrentadas pelos adolescentes na sua fase de crescimento, como a amizade, romance, responsabilidades, amadurecimento, autoconhecimento e também a autoaceitação. Originalmente, os desenhos mais adolescentes, por assim dizer, eram destaques na década de 2000, com clássicos voltados ao público mais maduro, como Avatar: A Lenda de Aang e Jovens Titãs. Contudo, na década de 2010 até 2020, surgiram mais desenhos voltados para o público jovem, como Steven Universe, Gravity Falls e Hora de Aventura, incentivando a indústria e mostrando que o público que consome gênero adolescente tem sim a sua visibilidade, crescendo cada vez mais e tendo como protagonistas nos dias de hoje The House e Amphibia. Mas nem tudo é esse mar de rosas. A maioria desses desenhos são vistos como os desenhos infantis, justamente por serem voltados para a exibição na televisão, onde eles precisaram sacrificar um pouco da sua narrativa para fazer episódios mais bobinhos e infantis, por assim dizer. O streaming vai revolucionar a indústria, mas para melhor? Os serviços de streaming impactaram positivamente para o crescimento do gênero adolescente. Porque, cara, a plataforma é literalmente o melhor ambiente para a produção e distribuição desse tipo de conteúdo. Ela oferece uma liberdade criativa com uma flexibilidade narrativa gigantesca, cara, para que os criadores explorem temas mais profundos e abordem assuntos muito mais sensíveis, utilizando narrativas muito mais complexas, com personagens mais aprofundados, pois os desenhos não ficam mais restritos a episódios individuais e autônomos feitos exclusivamente para passar na televisão, porque nessas plataformas as animações podem sim contar histórias mais longas e envolventes, cara, ao longo de diversas temporadas, proporcionando assim uma experiência muito mais imersiva e permitindo que o público jovem se conecte emocionalmente com os personagens e com a trama. Cara, um excelente exemplo disso é literalmente a She-Ra e as Princesas do Poder, que foi originalmente produzido pela Netflix, junto com a DreamWorks, e Carmen Sandiego, que também é outro original Netflix. E eles tiveram total liberdade para cativar o público mais adolescente e não precisavam fazer aqueles episódios mais bobinhos para passar na TV, já que tiveram todo o privilégio para produzir sua obra dentro de uma sequência. Então eu acho sim que o futuro da animação e o poder de contar histórias está em um futuro não tão distante nas mãos do streaming. No mesmo futuro, os canais de TV de animação vão passar a focar muito mais no público infantil, que já é por maior parte seu público, enquanto o streaming vai tomar essa liberdade de fazer algo mais sério e de realmente conseguir contar uma história fixa sem tantos fillers obrigatórios. Mas aí a gente entra em mais uma discussão. A importância dos fillers. Se isso realmente acontecer, temos que considerar a importância dos episódios fillers. Eu falo filler porque não temos um termo melhor para definir episódios sem tanto desenvolvimento na história. Porque a definição literal de filler é um episódio que não agrega simplesmente em nada, nem para a história, nem para os personagens e talvez nem para o público. Um episódio que tá ali somente para preencher um buraco que falta para fechar a temporada. Mas acho que esse é o termo que todo mundo usa para falar de episódios que não encostam tanto na trama principal, então é mais fácil do que falar a importância dos episódios que não desenvolvem a história toda hora. Eu só queria deixar claro esse conceito de filler, porque acho que ele foi meio distorcido com o tempo. E eu recomendo esse vídeo aqui, que fala inteiramente sobre isso, então quem tiver interesse assista, só é em inglês, mas é bem bom. Os fillers, mesmo não tendo aquela relevância para a história em si, muitas vezes podem servir para dar aquele breakdownzinho, sabe? Um tempinho para desacelerar um pouco a história, caso ela estiver muito rápida ali, ou estiver para acontecer algo fascinante, cara, justamente para aquecer o seu cérebro, por assim dizer, e prepará-lo para um momento importante de grande relevância na história, ou justamente cumprir ali demandas de episódios. Depende muito do propósito em si do filler, tá ligado? Mas assim, como eles não são idealmente ruins, por assim dizer, eles também não são idealmente bons. Depende muito do propósito do filler em si. Pelo que eu percebi, realmente temos esse contraste entre episódios, tendo fillers bem mais leves antes de um episódio onde acontece algo pesado ou sério demais. E além dessa pausa para respirar, um dos principais motivos deles existirem é a evolução de personagens que cada um deles necessariamente tem que trazer. E para mim esse deveria ser o objetivo desse tipo de episódio. Um exemplo de série em que vemos na prática a falta que os fillers fazem é The House, onde por conta do cancelamento tiveram que acelerar a história para dar tempo de encaixar
encaixar ela em 3 episódios, no caso, a terceira temporada. Foi o que deixaram a produção fazer. Assim, cortaram os episódios fillers e focaram totalmente na história, que nos deixou com uma sensação de que as coisas estavam indo rápido demais. Por isso tem muita gente reclamando da segunda e terceira temporada estarem rushadas demais. Dá pra perceber claramente a diferença na primeira temporada, onde as coisas eram mais calmas. Mas como quem acompanha meu canal sabe, eu sou a maior baba-ovo de The House existente. Então mesmo com esse encurtamento, pra mim a série sempre vai ser perfeita. Mas a questão é, experimenta assistir uma série e pular todos os episódios que são considerados fillers. Com toda certeza do mundo, quando chegar no final você vai sentir um vazio imenso, com o sentimento de que falta alguma coisa. Então, se o streaming realmente revolucionar a indústria de animação, eu espero que os novos desenhos saibam equilibrar filler e história, mesmo não tendo mais a necessidade de lucrar só com os fillers pra passar na TV. Se você ama assistir série, mano, deixa seu like e se inscreve aí no canal. Mas se você odeia animais fofinhos e querem que eles morram Nas fogueiras, cara, grelhados. só olha. O canal do Spide vai estar na descrição e muito obrigado por ter assistido. Obrigado, Spide, e até loguinho! É verdade que no verão as lagartixas tomam banho nas caixas d'água e a gente escova os dentes e fica contente e sorri com um sorriso lagartixa tropical.